Alô pessoal, tudo bem? Professor Alexandre. Quem não conhece o canal, se inscreva, canal Professor Alex. Tema de hoje: Geografia, o relevo terrestre. Então falaremos sobre o relevo, as suas características, como são as suas formações. Tudo bem? E convido também vocês a a verificarem os outros temas aqui do canal, que é também história, tecnologia, administração de empresas e logística empresarial. Então dê uma visitada nas outras playlists, nos outros temas aqui do nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Então vamos à aula, o relevo terrestre. Vamos em frente. O primeiro item que nós falaremos são as montanhas. Então elas são formas de relevo de maior altitude e em costas inclinadas. Então geralmente elas são bastante inclinadas, ok? E as montanhas, nós temos na América do Sul a Cordilheira dos Andes, temos na Ásia a Cordilheira do Himalaia. Então vale a pesquisa sua aí para melhorar esse conhecimento, saber as suas altitudes, os seus pontos que são mais altos nessas montanhas e fazer uma consulta, ok? Altitude, o que é? Ela marca o nível do mar. Então, a altitude 0 é o nível do mar, tudo bem? Agora, a altura já é diferente. A altura é a dimensão de um corpo da sua base para cima. Então, não é bem ali, não é no caso o nível do mar, ok? Então, a altitude é diferente de altura, tudo bem? Então, não confundam isso daí. Então é interessante essa teoria das montanhas. Temos também os planaltos, são superfícies irregulares que podem ter formatos variados. Então nós temos os morros, serras e chapadas. Legal? Os morros são formas de relevo com topos arredondados, mais ou menos, né? Quase sempre, de altitude geralmente que elas variam de 300 a 900 metros, como nós temos aqui essa imagem. Tudo bem? De um morro. Temos também as serras, que é esse exemplo aqui, maravilha. São formas geralmente alongadas, como vocês estão vendo na figura, com fortes desníveis, cujas altitudes podem variar de 600 a 3.000 metros. Então, varia muito aí, depende da caracterização da serra. E temos as chapadas, que é esse desenho aqui, que são formas com escarpas, quer dizer, com desníveis, né, aqueles desníveis assim que geralmente são acentuados, lembram até um degrau, como vocês estão vendo na figura aqui. Legal? E geralmente todo plano. São constituídos em grandes partes de camadas de arenito, né, geralmente nas suas camadas, e geralmente tem uma altitude acima dos 600 metros. Legal? Então tem as caracterizações aí dos planaltos. Temos as planícies, que são superfícies pouco elevadas, sem grandes desníveis no terreno. Então, nós temos lá a planície do Rio Negro, lá em Mato Grosso, certo? Mato Grosso do Sul. Nós temos o Pantanal, que é essa imagem aqui. Então são vários desníveis que nós temos no caso encontradas aqui, várias planícies com grandes desníveis que nós temos aqui no nosso Brasil. Exemplo aí o Pantanal e no caso o Rio Negro, ok? Mato Grosso do Sul. Temos também as depressões, que são relevos de altitudes mais baixas do que as do terreno ao seu redor. Então vocês veem aí claramente na imagem que geralmente as depressões elas têm aí esses relevos
com altitudes mais baixas. Então, geralmente você tem um setor mais alto aqui, nesse exemplo aqui o planalto, e aqui embaixo você tem a depressão. Então ela é clara aí que ela tem uma altitude mais baixa do que o terreno ao seu redor. Legal? Então é bem interessante isso daí, né? No caso, quando as áreas continentais abaixo do nível do mar, quando elas estão abaixo do nível do mar, são chamadas depressões absolutas. Então, e quando elas estão em nível mais baixo do que a dos terrenos vizinhos, mais acima do nível do mar, já são depressões relativas. Então, vale a pesquisa aí mais aprofundada também de depressão absoluta e relativa, que são as caracterizações, as diferenciações das depressões. Legal? Então nós temos aí vários exemplos. Nós temos lá o Mar Morto, situado no caso lá em Israel, ele tem uma depressão absoluta. Sua superfície encontra-se a cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. Legal? Então vale aí uma pesquisa também do Mar Morto lá em Israel. Legal? Então as depressões elas têm essa caracterização. Quais são os agentes internos que fazem a transformação do relevo? Quais são os agentes internos? Geralmente são os movimentos das placas tectônicas, geralmente também erupções vulcânicas e também terremotos. Então, todos eles são agentes internos que fazem essa transformação, essa modificação no relevo. Legal? E dão origem aí às montanhas, às depressões, e também dão origem também ao processo aí de vulcão. Legal? E é interessante que a formação das montanhas é resultado do choque ou do movimento horizontal de duas placas tectônicas, quando ocorre o dobramento de uma delas, originando em grandes cordilheiras, no caso como a cordilheira do Himalaia, que eu já disse aqui, também a dos Andes. Então é bem interessante essas caracterizações. Erupções vulcânicas, elas expelem a lava, bem interessante isso, o que acontece? Se solidifica e se transforma em uma rocha. Então o acúmulo de rochas forma montanhas, planaltos vulcânicos e até mesmo ilhas, então interessantes. E uma observação dos terremotos também contribui para a formação e a transformação do relevo, porque dependendo da intensidade, eles podem levantar terrenos ou até provocar afundamentos parciais. Legal? Então são caracterizações aí interessantes nos agentes internos, tudo bem? Temos também os agentes externos aí que é até mais fácil de entender: o ar, o vento, temperatura, clima, água, chuvas principalmente, como a imagem aí está mostrando. Então o que causa? Causa erosão e também a formação do solo, ok? No caso, existe essa caracterização aí, tá? Quando eu digo formação do solo, né, no caso a formação do solo, o que é? É produto da ação dos agentes externos das rochas. Ele é formado por processos físicos, químicos e biológicos. Processo de decomposição das rochas e formação do solo pode durar centenas de anos. Então, os solos são utilizados para quê? Uma obtenção de alimentos, atividades econômicas, agropecuária, né? Plantação, enfim, toda essa parte aí que são os agentes externos causam no solo, no relevo do solo, que vai gerar. E esse exemplo aí, a chuva, que gera essa erosão, ok? Que é um processo de desgaste das rochas e transporte de material desgastado até partes do solo para outros locais. Então, o que acontece?
Então esse processo, como a imagem está mostrando, ocorre por meio do vento, das águas, no caso aí das chuvas, ok? Mas poderia também ocorrer nos rios, nos mares, enfim, todo esse processo aí de que os agentes externos acabam favorecendo. E a erosão, gente, para a gente finalizar, a erosão que é um processo natural, como aconteceu ali no slide anterior, de desgaste das rochas e esse transporte de material. Então eles podem ser fluvial, quando é água corrente dos rios, pluvial, quando são águas das chuvas, como a imagem anterior, glaciária, quando é o deslizamento de gelo, eólica, quando a força dos ventos, ok? Marinha, quando é a água dos mares, e a antrópica. A antrópica é quando são ações humanas, exemplo, retirada de vegetação, esse processo também de assoreamento, ocupação indevida. Então todo esse processo aí, ele causa a erosão, ok? Então geralmente esse processo de assoreamento, para quem não conhece, é quando altera o curso do rio, né? No caso, por exemplo, tenta extinguir uma vazão, por exemplo, né? Então ele vai mudando ali de repente uma remoção de vegetação, então dá um processo ali que acaba gerando a erosão ali. Então é uma ação provocada pela ação humana. Como há também, no caso, continuando na antrópica, o processo da ocupação indevida, quando você constrói uma ponte, constrói um condomínio de casas dentro de uma área preservada, por exemplo, ou uma casa separada, enfim, quando você faz uma ocupação indevida, por exemplo, no morro, em costas, por exemplo, aí você está usando ações humanas, então pode causar a erosão. Então são várias caracterizações ali que geram a erosão, água dos rios, das chuvas, a parte do gelo, né, não acontece aqui na nossa região, mas tem eólica, que é a parte dos ventos, legal, que também costuma acontecer com bastante em alguns casos, né, acontece muito, né. A eólica é interessante que você tem o vento ali, né, que modifica o relevo, por exemplo, pode formar dunas, como nós temos em alguns lugares. Temos a marinha, que são a água dos mares, né, então acontece. Então tem várias caracterizações aí no relevo e vale a pesquisa mais aprofundada e a continuação dos estudos. Até o próximo vídeo. Dúvidas no e-mail, por gentileza. Eu costumo responder todos os e-mails, tudo bem? Demora um pouquinho, mas eu respondo, tudo bem? Pode também escrever um comentário positivo aí para a gente manter no canal e, logicamente, se você gostou, clique no gostei, legal? Ligue as notificações e abaixo aí também sempre coloco alguns cursos para fazer essa diversificação no canal. O objetivo dos cursos é o quê? Trabalhar com temas que eu não tenho nas minhas aulas, então por isso que eu coloco os cursos. Obrigado a todos, fique na paz, até o próximo vídeo.